Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Salmo 76, exaltera a Virgem Maria de São Boaventura. Com minha voz clamei pela Senhora, e por meio de sua graça ela veio até mim. Ela retirou a dor e o sofrimento de meu coração, e amoleceu com sua doçura. Ela transformou meu medo em doce confiança, e com seu semblante sereno acalmou minha mente. Com sua ajuda sagrada evitei os perigos da morte e escapei de mãos cruéis. Graças a Deus e a ti, ó Mãe amada, por todas as coisas que tenho obtido em função de sua piedade e misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos. Maria, Santíssima Trindade, a maternidade divina de Maria, eis a fonte de tudo que admiramos na Virgem Mãe. Para ter a ideia exata desta maternidade é preciso não se contentar somente de contemplar o mistério em si mesmo, é necessário que vejamos ainda as suas consequências. Apreciamos melhor a fonte quando vemos a grandeza dos diferentes rios que dali saem para ir por toda a parte distribuir a vida e a fecundidade. Esta maternidade divina é, de certo modo, o lado mais acessível que nós temos para avaliar as grandezas de Maria. Entretanto, sendo ela a fonte de todas as grandezas, existem na Imaculada outras relações menos ao alcance comum dos fiéis, mas que são para as almas interiores, sobretudo de uma beleza e de uma elevação inefáveis. É como que um novo horizonte que se abre aos nossos olhos, e ao redor deste mistério inicial do cristianismo, vem agrupar-se outros mistérios, que são como planetas ao redor do seu sol, e cuja beleza e sublimidade parecem levar-nos de êxtase em êxtase. Por sua maternidade divina, Maria entrou na família divina. Graças a este privilégio inaudito, Maria teve a dita de contratar com a Santíssima Trindade uma união da ordem mais elevada, a qual devemos aqui expor a fim de fazer entrever, pelo menos um pouco, estas comunicações de caráter divino entre a divindade e a Divina Mãe, que em parte escapam aos olhares dos próprios Espíritos Celestiais. Maria é a mãe de Jesus, e Jesus é Deus, Filho do Padre Eterno. Igualmente ele é homem pela operação do Espírito Santo. É a plenitude por essência e a beatitude suprema. E a Santíssima Virgem acha-se associada a todas estas grandezas. Eleita como Mãe de Deus, a bem-aventurada Virgem foi predestinada, pelo mesmo ato, a se tornar filha, a irmã e a esposa de Deus, participando tanto quanto o pode uma criatura da plenitude e da beatitude do seu divino Filho. Como Mãe de Deus, a Virgem contratou com a divindade uma união, não somente moral, mas física, natural, substancial. Ela vai entrar na família do Altíssimo, de quem será o complemento. Com efeito, é preciso notar que as processões das pessoas divinas, tornando-se o termo em sentido mais largo, não são completadas senão pelo nascimento humano do Verbo, isto é, pela maternidade de Maria. Desde então, pôde considerar-se com razão esta gloriosa Virgem como uma pessoa, de certo modo, divina. Esta expressão, entretanto, deve ser entendida no sentido da fé católica, que declara que tudo o que há de divino em Maria Santíssima é acidental
e acrescentado pela graça. Assim, compreendida, ela é verdadeira e até necessária, querendo-se dar a uma ideia suficiente da grandeza e da elevação desta sublime criatura. Mas deixemos que um ilustre admirador de Maria Santíssima, tão grande teólogo como o Santo Bispo, exponha esta bela e profunda verdade. A aparição do Filho de Deus em sua humanidade neste mundo, diz Monsenhor Malou, foi sempre considerada pelos santos padres como uma nova produção do Verbo, como um segundo nascimento do Filho de Deus, por meio do qual, de certo modo, ele saiu uma segunda vez do seio de seu Pai para manifestar-se às suas criaturas. Realizando-se em Maria este segundo nascimento, a Virgem concorreu com Deus Pai para a nova produção do Verbo neste mundo. Daí as expressões, ao mesmo tempo misteriosas e magníficas dos santos padres, que associam Maria à Santíssima Trindade, constituindo-a de certo modo uma pessoa divina. Daí também a crença geral, que atribua à Santíssima Virgem um verdadeiro parentesco com as três pessoas da Santíssima Trindade, uma nobreza espiritual, não somente celeste, mas também divina. Costuma-se na linguagem da Igreja, e isto desde tempos imemoráveis, chamar a Santíssima Virgem ao mesmo tempo Filha de Deus, Mãe de Deus, Esposa de Deus, atribuindo-lhes por estes diversos títulos as graças mais extraordinárias e mais prodigiosas. Com este tríplice diadema que repousa sobre a fronte da adorável Trindade, Maria entra em relações as mais inefáveis com a divindade, relações que a elevam até a uma certa igualdade com o Pai, até a uma certa superioridade sobre o Filho e a uma certa intimidade com o Espírito Santo. Tudo isso precisa ser bem compreendido, assim também como a expressão logos propóricos, que por vezes deu lugar a interpretações errôneas. Mas, além destes benefícios prodigiosos, Maria Santíssima recebeu de Deus, sem que disso possamos duvidar, todos os favores que lhe são naturalmente anexos. Tudo o que o amor paternal pode fazer para uma filha idolatrada, tudo o que o amor filial pode oferecer a uma mãe tão terna, tudo o que o amor de um bom esposo pode apresentar à esposa querida, tudo isso Maria recebeu das três pessoas divinas. Como filha do Pai Eterno, Maria Santíssima obteve a isenção do pecado original. Como mãe do Filho de Deus, foi honrada com a maternidade divina. Como esposa do Espírito Santo, mereceu a virgindade perpétua e deu à luz o seu filho sem perder nada da sua integridade. As três pessoas da Santíssima Trindade concederam deste modo a Maria Santíssima, cada uma por si, um privilégio especial que aperta os laços de parentesco e aumentou o grau da nobreza espiritual desta criatura única, escolhida por Deus como instrumento dos maiores mistérios que ele devia operar no mundo. Que altura! E como podemos nos admirar de ouvir celebrar, nos termos mais expressivos, esta união estreita do Senhor com a sua criatura? A Igreja grega proclama Maria verdadeiramente a parenta e a íntima do Altíssimo, relações sublimes, criatura mais sublime ainda. Sim, ó Rainha do mundo, vós sois sublime, porque sois a amiga, a companheira, a aliada, a parente, a irmã, a esposa da Trindade gloriosa e indivisível. Vós sois não pela natureza, mas por uma graça única, como que uma deusa ornada com o manto da imortalidade. Contempla, ó homem, exclama Santo Amadeu, à vista destas relações tão divinas e gloriosas para a Virgem Santa. Contempla e fica maravilhado diante de tão grande maravilha. Jeremias já havia anunciado que o Altíssimo operaria uma maravilha inaudita sobre a terra e que uma mulher revestiria um homem. Eis, porém, que esta mesma mulher que o reveste é por ele revestida. Que esta mesma mulher, revestindo de sua carne, ela é revestida de seu espírito,
e revestindo o novo homem, ela é revestida do novo homem. É por ele gerada em forma celeste. Não sei se ousarei desenvolver aqui um pensamento de Orígenes, que se aproxima da temeridade. Com ímpeto sublime este grande homem não teme perguntar o que pensais, que significam estas palavras, vossos olhos são os da pomba. Qual é a pomba cujos olhos se assemelham aos de Maria? Lembrai-vos de que o Espírito Santo desceu sobre o Filho do Homem em forma de pomba. Tomai-me esta pomba cheia do Espírito Santo. Tomai também os olhos de Maria igualmente cheios do Espírito Santo. Comparai-os com os olhos desta pomba e vereis o que Deus quer dizer com isto. Não é uma ousadia inaudita ouvir este padre da igreja dizer que nada se parece tanto com o Espírito Santo, que é a bondade, a beleza, o amor do Pai e do Filho, como os olhos de Maria, e que do mesmo modo o olhar do Espírito Santo liga com um laço inefável, eterno, o Pai e o Filho. Do mesmo modo a humilde Virgem, fitando com os olhos de pomba a adorável Trindade, torna-se a filha do Pai, a mãe do Verbo, a esposa do Espírito Santo. É nesta incomensurável profundeza de glória que nos aparece a humilde Virgem de Nazaré. Ó Maria, quem compreenderá vossa grandeza, exclama São Boaventura. Em vós repousa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em uma sala de festim, onde este grande Deus se compraz com as doçuras e as delícias do amor. Em vós também reside a majestade do Altíssimo, como sobre o carro triunfal dos querubins que foi visto pelo profeta. Esses títulos, nomes e imagens, ó Maria, são o último esforço do pensamento e da linguagem humana para exprimir vossa elevação, e, entretanto, sempre será verdade que vossa união com a divindade é incompreensível, como vossa santidade é inefável e como vossas perfeições estão acima de todo louvor. Eis os laços sagrados que unem Maria à augusta Trindade. Depois de termos visto estas relações em seu conjunto, devemos estudá-las pormenorizadamente em relação a cada uma das pessoas divinas. Assim, penetraremos mais neste abismo de grandeza, onde reside a obra-prima de Deus que chamamos a Virgem Mãe. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.